E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com minha irmã Natália. E hoje eu quero fazer um vídeo muito especial, que já está na minha cabeça há algum tempo, que é o seguinte: eu sei que tem muita coisa parecida na internet, mas esse vídeo aqui vai ser uma série de vídeos que vai ter um diferencial, um toque nosso, que é o seguinte: eu quero fazer 3 listas, tá? Uma lista de livros fáceis, médios e difíceis. Se você gosta desse conteúdo, continua com a gente. Após a vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Bom, pessoal, tem muito vídeo na internet falando sobre livros fáceis, clássicos para você começar a ler, livros para você ler em um dia. E eu queria fazer aqui uma espécie de cartão de visita. Tem muita gente chegando no canal também, então isso aqui também é uma forma de apresentação. Tem muita gente que me pede também, Norton, por onde eu começo a ler e tal? Então eu também já quero mandar esse vídeo aqui pra galera. Então, a minha ideia aqui é um pouco o seguinte: é fazer essa lista, mas ela vai ter critérios muito específicos, muito bem delimitados, e que eu acho que vai ajudar tanto para quem está querendo começar esse hábito, ou recomeçar, ou sair de uma ressaca literária, mas serve também para aquela galera que já é mais macaco velho, que já tem uma bagagem literária, já leu de tudo, porque eu quero trazer aqui algumas indicações que são um pouco diferentes, e eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Bom, pessoal, quais são os critérios exatamente para a gente poder falar sobre essa lista de fáceis, médios e difíceis, que é uma coisa bastante subjetiva, mas que eu queria trazer algo bastante concreto para a gente poder debater. E um disclaimer aqui rapidamente: eu posso ter achado fácil, não quer dizer que você ao ler vai achar fácil. Tá tudo bem, né? Cada um tem a sua própria bagagem, a sua experiência de leitura e tal, tá bom? Tá bom. E lembrando que assim, eu vou falar de 10 livros, então a gente pode fazer uma parte 2 também, se vocês gostarem desse vídeo, tá bom? Então, deixa aqui também nos comentários quais são as opções que vocês indicariam para quem está começando. Bom, o primeiro critério, que é o seguinte, é bem básico, tá? Mas o óbvio tem que ser dito: eu tenho que ter lido o livro, tá? Então, assim, tudo que eu vou indicar aqui, eu li, eu gostei, enfim, e eu tô falando com uma certa propriedade de ter lido o livro. E tô aqui para indicar para vocês. Então, esse é o primeiro critério: eu tenho que ter lido o livro, tá bom? O segundo critério, gente, que eu acho que é um diferencial aqui, eu vou indicar para vocês livros que estão no 1001 livros para ler antes de morrer. Então, assim, se você gosta dessa lista também, então, né, enfim, já deixa um comentário aqui embaixo e tal, é um diferencial, porque todas as indicações estão aqui, tanto dos fáceis, dos médios e dos difíceis, tá? Então esse é o segundo critério. O terceiro critério, gente, assim, é uma coisa muito básica, tá? Mas ele tem que ser livro pequeno, tá? Então aqui, podendo variar para mais ou para menos, dependendo da edição de cada um, mas até 300 páginas. Norton, mas o livro é um calhamaço, mas é super tranquilo de ler. Beleza, não tem nenhum problema, tá? Se você consegue ler, ótimo. Mas se eu sou uma pessoa sedentária que sou, e alguém me convida para fazer uma trilha, por mais plana que seja uma descida, num chão atapetado, eu vou chegar no final dos 20 km e vou estar com as costas assadas. Então, assim, tem que ser um livro curto. Mesmo que talvez você consiga ler um livro maior, que se não chega no final você esteja totalmente cansado, arrasado e nunca mais pegue um livro. Essa ideia de ser um livro curto te ajuda a dar esse gás também para procurar a próxima leitura, tá? O quarto critério, ele tem que ser uma história envolvente, tá, gente? Tem que ser um livro divertido, que você pegue para ler, que você queira saber, que você se importe com os personagens. Tem que ser uma história que te pegue pelo cangote. E por último, gente, e não menos importante, ele tem que ser um livro que tem uma linguagem tranquila e uma estrutura narrativa tranquila. Não adianta, por exemplo, eu pegar, por mais legal que seja, um livro, sei lá, russo, que vai ter um monte de nome, que vai ter um monte de termo ou palavra, ou, por exemplo, sei lá, uma tragédia grega ali, né, Medeia. Tentei ler, para 10 palavras, 11 eu tinha que catar no dicionário para ver o que era. Então, apesar de ser um panfletinho, ele é um livro que vai te demandar muito tempo, muita pesquisa, e se você já não tá naquilo, você não vai ler. Então, assim, tem que ser um livro que tem uma linguagem tranquila, acessível, né? E ele tem que ser um livro que tem uma estrutura bacana. Tem que ser um livro mais tradicional, tá? Então, são esses os critérios. E eu pensei numa lista que possa agradar tanto a galera que nunca leu nada, ou que está começando, como aquela galera que é mais velha, já tem mais bagagem, mas que quer algum livro diferente. Porque no 1001 livros, ele tem uma infinidade de livros que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca vi ninguém no Booktuber falar, e eu queria trazer para cá. Então, se você está em busca de novidades, esse vídeo também funciona para você. Beleza? Então, por favor, a gente já pede o like, né, o comentário, o compartilhamento, a inscrição, o hype, né, pra gente poder seguir com o YouTube recomendando o nosso canal. Bora pra lista. E o primeiro livro dessa lista é uma questão, né, uma forma cíclica de voltar ao canal, que a gente já tem resenha, foi uma das primeiras resenhas que a gente fez, que é Não Tenha Medo, do Niccolò Amaniti.
É uma literatura italiana. Cara, é uma leitura muito gostosinha, tá? De novo, tá? Ele tem esse livro aqui, tem 200 páginas. E por que que eu acho que é legal? E é bom pra começar. Ele vai ter um quê de mistério, então muita gente que eu vejo lendo ou começando a ler gosta de livros de mistério, então esse aqui tem. É um verão na Itália, no interior da Itália, um monte de criança ali brincando, apostando corrida. Eles vão até uma colina e lá eles encontram uma casa velha, meio abandonada. Eles, vamos explorar a casa ali. E eles encontram um buraco e lá dentro daquele buraco, dentro daquela casa, tem alguma coisa lá dentro que vai envolver toda a vila, tem todo um mistério e que te cativa. Você fica querendo saber o que aquelas crianças vão fazer, o que tinha ali dentro, por que foi colocado aquilo ali dentro e qual que é o segredo que envolve toda aquela vila. Ele tem um quê de policial, porque a criança vai investigar. É um baita livro, a linguagem é super tranquila, tem bastante diálogo e ele é narrado do ponto de vista da criança, né, daquele pré-adolescente, daquele adolescente. Então, ele não vai ter grandes repercussões filosóficas e tudo mais, uma linguagem pesada, árida. Então ele vai ser uma leitura muito tranquila, eu acho que é uma ótima porta de entrada, e foi um negócio legal porque na pandemia a Nath também não tinha muito hábito de ler, e ela falou, Norton, me indica livros, né, o que eu posso começar a ler? Eu falei, Nath, começa por esse aqui. E ela leu, ela adorou, e ela, né, então começou a ler mais a partir desse livro aqui. Enfim, é uma indicação que eu não vejo ninguém falar sobre esse livro, e tá aqui uma ótima pegada, vale muito, tá? E é um livro que é tipo R$10 na Amazon. Bom, pessoal, uma segunda indicação, nessa linha de para quem gosta de mistério, uma coisa meio horror, assim, e que eu acho que vale a pena para quem está querendo começar, é começar por contos. Então, eu recomendo aqui Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Ele é um ótimo contista. Assim, não é todo conto dele que eu gosto, tá? Mas tem alguns aqui que eu recomendo muitíssimo, né? Nessa edição aqui da Companhia de Bolso, tem outras edições também belíssimas, né? Enfim, o Poe vende muito. Mas do Poe, gente, eu recomendo muito O Poço e o Pêndulo, que tá no 1001 Livros, e recomendo também O Gato Preto, tá? O Poço, cara, assim, faz tempo que eu li, né? Mas ele é um cara que ele tá amarrado numa sala escura, tem um poço ali dentro e tem uma questão de tipo de uma faca, um negócio ali que fica, né, enfim, daí a gente não sabe por que ele tá lá, aquilo ali é uma arma que tá tentando matar ele. A questão do gato preto também, que não posso contar muito porque eu também não quero estragar a história, né? Mas tem um gato preto preso num lugar específico, que a galera vai investigar também e tal. Recomendo muito, tá? Eu acho que é pra quem gosta dessa coisa. Agora a gente tá entrando, né, Halloween e tal. É uma ótima porta de entrada. E conto, gente, sempre é bom porque é uma coisa curtinha. Então você lê e você pega atração pra poder ler outras coisas também, tá bom? Então fica aqui a minha indicação de O Gato Preto e O Poço. Pessoal, a minha terceira indicação é um classicão, tá? A gente lê no colégio, que é Metamorfose, do Kafka. Eu acho que é um livro, uma ótima porta de entrada para o Kafka, foi a minha porta de entrada. Ele é um livro que ele vai trazer, sim, uma pegada filosófica, vai trazer uma questão a mais ali. Eu acho que se você já está na vida adulta, trabalhando, né, com um emprego que às vezes você não está muito feliz, que você está numa família que, né, vai te sugar de alguma forma, ou você está infeliz no trabalho, né, no relacionamento, ele é um livro que vai te trazer um quê a mais. E daí aqui, né, então a gente tem esse personagem que acorda de manhã, ele parece que vira, não fala no livro, mas dá a entender que é uma barata, e a família toda o rejeita, e ele então passa, né, ele era uma pessoa que provia na casa, era o que trabalhava, assim, né, realmente botava, né, a comida na mesa, e no momento que ele perde a sua função social, aquele propósito, né, aquela coisa da utilidade que ele tinha, ele é renegado. Então é uma leitura curtinha, que vai te trazer muitas reflexões, mas ao mesmo tempo uma história interessante de se ler. Ele é uma leitura também bem tranquila de se fazer, uma linguagem boa. Recomendo muito aqui essa tradução do Modesto Caronte, tá? A companhia tem vários outros, né, livros publicados dele e eu acho que vale muitíssimo a pena, tá bom? Gente, aqui eu queria falar um livro assim, que é Nobel de Literatura, né, de 62, Ratos e Homens, do John Steinbeck. Esse livro aqui, ele é uma pedrada, tá? Eu não vou negar. Um dos objetivos também dessa lista era pegar livros que tivessem um tema mais tranquilo, né? Para que não fosse indigesto, que você ficasse muito tempo numa ressaca literária. Esse livro aqui fica no limiar disso, que ele vai falar, então, na crise de 29, são dois amigos. Um cara muito alto que tem uma questão cognitiva ali, e um cara mais baixinho, mais franzino, mas que é uma coisa tipo o Pink e o Cérebro, né, aquele desenho que tinha nos anos 90, que é o cabeça, né, da dupla. E o sonho deles é conseguir juntar dinheiro para comprar um pedaço de terra e viver a vida deles pacatamente. E eles estão trabalhando, então, de fazenda em fazenda, né, nesses trabalhos temporários, né, digamos assim.
E eles vão então para uma fazenda, né, nesse sonho de conseguir juntar uma grana, e tudo vai dar muito errado, né? Para quem não conhece o Steinbeck, ele tem uma literatura de denúncia muito forte, é o mesmo autor de Vinhas da Ira que eu li também, assim, ó, sensacional, me destruiu por um bom tempo, mas o Vinhas, ele já é um livro maior, ele já tem mais de 500 páginas, e ele realmente precisa de mais estofo. Aqui não, ele é uma leitura mais linear, é uma leitura que vai pegar um intervalo muito curto de tempo, né? Então eles chegando na fazenda, expectativa, realidade, e a coisa descamba para um lado que você fala assim, gente, não vai por aí. Aquela pessoa que tropeça e vai caindo, correndinho assim, até cair 10 metros para frente com o queixo no chão. É um pouco a vibe desse livro, tá? E muito triste, nossa, mas vale muitíssimo a pena, é uma ótima porta de entrada para a literatura americana também. Nessa parte, então, mais moderna, se passa ali nos anos 30, num livro publicado ali em 37, tá? Recomendo muito começar por Ratos e Homens, assim, ó, sensacional. Bom, galera, um livro aqui que eu acho que ninguém nunca falou sobre ele, que é O Ano da Lebre, do Arto Pasilina. Ele é um clássico da literatura escandinava. Esse livro aqui é finlandês, tá? Então, gente, se você quer um livro de um país que ninguém nunca fala, que você não sabe que literatura que produz, esse aqui é um baita exemplo. Para vocês terem uma ideia, a tradução dele é bem recente, tanto que no 1001 Livros esse livro aqui ainda tá com o título em inglês, porque ele não tinha tradução ali em 2010. E, cara, esse livro aqui, para quem gostou daquele livro Natureza Selvagem, é um pouco essa pegada. É um cara, ele é jornalista, ele tá andando numa estrada, numa rodovia, e ele acaba atropelando uma lebre, né? Por isso o Ano da Lebre. Ele fica com muito dó do bichinho, e ele então vai, recolhe o animal, leva pro veterinário, começa a cuidar do bicho, e se cria uma relação muito bacana entre o bichinho e ele. E é quase como se a lebre fosse o grilo falante da consciência dele. Ele consegue, de alguma forma, se comunicar com a lebre, e ele vê, quando o bichinho mexe ali o narizinho, mexe as orelhas, o bigodinho, é como se ele conseguisse entender o que o bicho está pensando, e eles conseguissem manter um certo diálogo, né? Aquela coisa que nem a gente conversa com o nosso cachorro, com o nosso gato. Ele conversa com a lebre e eles se entendem. E ele percebe que a vida dele é uma vida miserável, ele não está feliz no trabalho, ele não está feliz no casamento, e ele fala assim, quer saber? Eu vou vender tudo, vou aqui sumir do mapa e vou viver uma grande aventura. Queen! Então ele vai com essa lebre pra cima e pra baixo na Finlândia, né? Ele vai participar de uma festa lá, ele acabar sendo preso porque tá toda uma confusão com a polícia. Ele vai numa estação de esqui, daí ele tá lá cuidando da estação de esqui lá, né? No trabalho temporário dele. Daí vem um urso e tenta atacar a cabana, tenta comer a lebre, ele foge com a lebre. Sabe? Então, assim, ele tem uma coisa, um quê de aventuresco. Como é que seria se eu, de repente, jogasse tudo pra cima e fosse viajar com o meu Golden, sabe? Com a Capitu. E como é que seria essa situação? Então, ele te dá um respiro, assim, né, da vida. Uma leitura super gostosa. É um livro que me surpreendeu, eu não esperava, não dava nada pra ele. Então, ele vai falar, então, aqui, né, nessa parte de trás, assim, uma fábula, né, sobre os prazeres da liberdade. Ele vai falar a questão da reconexão, né, da busca pela felicidade. Né, todo mundo elogia esse livro aqui, recomendo muitíssimo, né, fortemente. Leiam o do Arto Pasilina nessa edição da Bertrand Brasil, muito boa também. Fica a diquinha. Bom, pessoal, um livro aqui que eu acho que muita gente já ouviu falar, o Sander Márai. Ele realmente caiu no gosto do público, né, As Brasas. Mas enfim, se todo mundo fala é porque tem um motivo, né? Ele é um romance húngaro, né, o Márai, e ele vai falar aqui, gente, uma coisa que eu acho muito bacana, que é um cara já muito velho, no fim da vida, ele teve um grande amigo, eles romperam relações na juventude, ninguém sabe exatamente porquê, e essa história vai contar desse último jantar, que é um reencontro deles depois de muitíssimos anos, que eles vão lavar toda a roupa suja. E assim, essa janta é tão tensa e é tão carregada de sentimento, de coisa não dita. E tem um desfecho ali que é assim que você fica assim, não faça isso, entendeu? E o escritor eu acho que é muito corajoso, baita livro, assim, eu acho que é uma baita porta de entrada para começar a ler esse autor também. Uma história divertidíssima que vai te trazer também essa coisa divertida que a literatura pode te trazer, que não é necessariamente uma história com muitas reviravoltas, mas é uma história que é bem escrita, bem trabalhada e que vai te deixar curioso pela fofoca. Fofoqueira! Tá? Então recomendo aqui As Brasas, do Sander Márai. Gente, aqui um livro da Patrícia Duncker, né? Nunca tinha ouvido falar dessa autora. Alucinando Foucault, então para quem gosta de uma coisa mais filosófica, eu acho que é muito bacana. E aqui a gente vai ter um livro que o cara ele é um estudante de doutorado, e ele está escrevendo sobre um determinado autor, sobre a vida e a obra dele. E, cara, ele era dado, esse autor, né, que ele pesquisa como morto,
né, já não tava mais entre nós. E das pesquisas dele, ele encontra uma pessoa que fala assim, não, mas o fulaninho tá vivo. Eu tô passada, chocada. Né? Ninguém sabe exatamente onde é que ele tá, mas dizem que ele enlouqueceu, mas ele tá vivo. E daí o cara fica tipo em choque, assim, né? Como assim? Eu tô pesquisando esse cara há anos, né? Ninguém nunca me falou isso. E ele faz então uma pesquisa, ele descobre onde é que o cara tá, ele de fato tá num sanatório, né? Você fica na dúvida se ele, né, bate bem da cabeça ou se ele já tá batendo biela. E ele então vai fugir com esse cara e eles vão viver um rolê muito deles, né? Nessa coisa, o cara também já tá bastante idoso. E no final vai ter uma reviravolta que se conecta com o início e que você vai explodir a cabeça. Então, para quem gosta de uma história que tem uma virada, que fala assim, como assim eu não percebi isso antes? E vai ter assim, daí ele vai tratar várias conversas com esse autor que ele lia bastante, né? Eles vão ter várias conversas bacanas, então eu acho que é legal aqui para quem gosta de um papo mais cabeça, assim, aquela coisa de fim de bar, assim, né? No final da última garrafa de cerveja. Então, assim, gosto muito desse livro, gostei muito de conhecer essa autora. É um autor também que ninguém fala sobre e que eu acho que vale muito a leitura. Recomendo muitíssimo essa leitura. Bom, galera, aqui o 7º livro dessa lista, e que eu acho que é também uma ótima porta de entrada para quem quiser ler o Albert Camus, que é um escritor, que é uma literatura francesa, mas ele é argelino, se eu não me engano. E ele vai falar muito hoje, assim, eu até quero reler esse livro porque eu li ele antes da pandemia. E aqui ele vai falar como é que seria você viver numa cidade que precisa ser isolada do resto do mundo, porque começam a aparecer ratos mortos nessa cidade, e que vai fazer uma clara alusão à peste negra, né, que aconteceu ali durante a Europa, ali na Idade Medieval, e de como é que você vai lidar com essa coisa de descrença, de falar não, né, não é nada sério, e como é que você percebe que a coisa está indo pro brejo, com pequenos detalhes. É um rato morto que aparece, alguém que apareceu meio inchado ali, e a gente vai lidar com essa história por meio, né, do ponto de vista do médico da cidade, uma cidade pequena, e como é que eles precisam se comunicar. Então tem toda uma questão aqui do isolamento, né, e para quem viveu, né, os anos de 2020 ali, tem isso muito, né, presente ainda, e recomendo muitíssimo. Eu só acho uma pena que essas edições da Record não tenham textos de apoio bacana, porque eu acho que valeria muito a pena, e o Camus também, Nobel de Literatura. Quase no fim, gente, que é talvez o romance mais redondinho, mais com cara de romance, uma história muito gostosa, que é o seguinte: a menina rica, né, no interior da Inglaterra, numa grande mansão, que vai se apaixonar pelo jardineiro e o jardineiro se apaixona por ela, então tem aquela coisa de conflito de classe. O cara vai mandar uma carta, a irmã fofoqueira, vagabunda, chinelona, vai pegar essa carta, vai ler essa carta, vai entender errado essa carta, vai acontecer o maior BO, vai desgraçar a vida dos dois. E é essa história contado pelo ponto de vista da Brownie, que assim, eu acho que é das personagens da literatura mais detestável, mais repugnante, louco. E você vai ter um ódio dessa guria, assim, que você vai querer... né? Mas é ela também processando essa coisa da infância, ela, né, também escrevendo na vida adulta. E, cara, é um livro que vai tratar também da Segunda Guerra Mundial, assim, é um belíssimo romance. O Ian é um escritor, assim, de mão cheia. É uma leitura gostosinha para você ler, assim, de cabo a rabo. Você vai querer saber exatamente o que está acontecendo com esse casal, com essa guria. Então, assim, excelente livro, maravilhoso, talvez de todos aqui. Se você quiser começar por esse aqui, ele é o mais gordinho. Aqui ele tem 270 páginas, né? Mas essa edição aqui é meio gorduchinha, então assim, uma letra meio pequena. Talvez, né, ele seja um pouco maior, mas assim, recomendo muitíssimo. Você não vai perceber o tempo passar com esse livro. Recomendo. E galera, vocês devem ter notado que não teve nenhuma literatura russa, que é uma literatura que eu gosto muito, e eu entendo que ela tem as suas dificuldades. Ela tem muito nome, ela tem muito... aquela coisa do patronímio, né, é Natália, mas aí na família se chama de Natasha, mas daí chama, né, do nome do pai. Então assim, tem todo um rolê de nomes ali que vai te gerar uma confusão. Mas eu queria trazer um autor que eu tenho ressalvas, né, que é o Gogol. Eu li dele Almas Mortas e todo esse livro aqui, mas tem 2 contos aqui que eu acho que são sensacionais. Eu acho que é uma excelente porta de entrada para quem quiser começar a ler literatura russa, que é O Capote e é O Nariz, né? O Capote, cara, é uma história engraçada, assim, ó, e é uma tristeza porque é um cara muitíssimo pobre, que ele só tem um capote, né? Para quem não sabe, na Rússia é muito frio, é um casacão muito grosso ali para aguentar o grosso do inverno, ele só tem um capote. Ele já tá todo puído, todo se desfacelando, e ele precisa então, ele rasga, ele precisa comprar um novo, mas ele não tem dinheiro, né? E ele precisa então economizar 6 meses de salário para conseguir um novo capote. E daí tem uma crítica social para quem quiser ir além, que é o seguinte: no momento que ele consegue juntar dinheiro e fazer um novo capote, ele consegue
uma espécie de ascensão social. As pessoas começam a respeitá-lo, começam a convidá-lo para fazer, né, as festinhas e tal, os jantares, e ele começa a se sentir importante naquela coisa de o seu valor é dado por aquilo que você tem. E daí acontece um negócio com esse capote, que eu não vou contar aqui, que é, né, toda uma crítica. Então, assim, que você pode ler, né, que legal, né, o cara ali se ferrando na vida, mas ele também tem uma pegada. E o nariz, que é um outro conto dele também super curtinho, que é o nariz dele se desprende do rosto e o nariz começa a viver a vida que o cara não conseguia viver. E daí também vai ter essa dualidade dele tentando recuperar o nariz, ele não consegue mais ser quem ele era porque ele não tem mais o nariz tem a vida que ele queria ter. Então tem uma coisa meio absurda também, mas que eu acho que é sensacional e vai dar uma questão de você poder entrar nessa literatura, ver se você gosta. Eu acho maravilhosa, tá? Mas assim, o resto, as outras histórias, assim, tipo, não precisa, tá? Galera, é uma lista preliminar, se vocês gostarem, por favor, né, deixem outras indicações. O próximo vídeo, então, vai ser leituras médias, né, então, que você já avançou nessas leituras aqui, já leu aqui, achou tranquilo, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, e daí vai ser também bastante subjetivo, eu peço a compreensão de vocês, e eu acho que vai ser um diferencial bacana, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.